Foi a proposta para... Eu entendi para docente. Foi. Docente, Eu entendi também para docente. Só docente, porque senão muda tudo. Exato, eu entendi também, docente. Esse estudo, tanto esse estudo de servidores técnicos, ele está pronto, inclusive. Já está pronto. Né, Wilton? Nossa luta agora é conseguir os códigos, né? Esse é só docente. Só docente. Mas só para tranquilizá-los, que no que diz respeito à questão dos técnicos, nós já estamos, inclusive, trabalhando já uma pactuação com os códigos extintos, já fizemos 2 propostas, enfim, é uma mesa longa, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Porque nós temos mais de 80, Ricardo, códigos extintos. Aí recebemos uma contraproposta aí de resgate de um pouco mais que 30. O que vier, né, está extinto. Vamos votar. Pronto, Érica? Então, vamos lá. Vamos fazer a votação presencial na seguinte metodologia. Proposta A. Quem for favorável à proposta A é a proposta da professora, da conselheira Chiara. E quem for favorável à proposta B é a proposta da conselheira Simone. Em seguida, votaremos as abstenções, certo? E letra C, contrários ao ponto. Pronto, ok. Vamos lá. Favoráveis à proposta A. Favoráveis à proposta A. Pronto. Proposta B. Pronto. Aqui nós não tivemos contrários ao ponto, nem abstenções. Todos os conselheiros votaram A ou B. Pronto, vamos abrir o painel virtual. Ainda tem, obrigada. Proposta A teve 15 votos. Proposta B teve 4 votos. E tivemos 3 abstenções. Então, vencedora, proposta A. Ok? Vamos agora ao último ponto da reunião, outras ocorrências. Estão abertas as inscrições. Conselheiro Domingues, o senhor está com a palavra. Em seguida, conselheira Chiara. Boa tarde mais uma vez. Eu queria pedir uma atenção da gestão com relação à manutenção. Deixa eu me explicar. Eu realizei aqui minhas últimas provas na central de aula 1 e eu percebi que estavam fazendo manutenção nos ar-condicionados. As centrais de ar-condicionado ficam no teto. E é muito comum ou frequente que, após esse tipo de serviço, uma telha ou outra seja quebrada. E esse ano a gente enfrentou vários problemas na estação chuvosa, que ainda se perdura, com chuvas dentro da sala de aula, equipamento multimídia sendo perdido. Então, eu queria pedir um apoio aí da gestão, no sentido de que, uma vez terminada a manutenção dos ar-condicionados, que seja revisto o telhado, para evitar o que aconteceu esse ano. É só essa modificação. Obrigado. Obrigada, conselheiro, pela observação. Conselheira Chiara, a senhora está com a palavra.
Tentando ser breve, mas queria só destacar que semana passada, do dia 16 ao dia 19, o nosso curso de licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo começou as suas comemorações pelos seus 10 anos, que completará em dezembro de 2013, com a nossa Semana Interdisciplinar de Socialização, em que todo o curso se mobilizou com a apresentação de peça teatral, de júri simulado, de artigos científicos, de banners, de cadernos de memória dos estágios, e oficinas de origami, oficina de montagem de fotografia. Então, foram 5 dias de manhãs muito intensas, obviamente com os nossos fartos cafés coletivos, e é o momento em que, a cada final de semestre, o nosso curso para e se reúne todo mundo para fazer essa confraternização, mas que também é resultado de um trabalho que é feito durante todo o semestre, em que a gente tem o tempo comunidade e o tempo universidade, e os estudantes trazem e fazem esses trabalhos em decorrência das suas experiências nas suas comunidades, sejam assentamentos ou comunidades rurais ou acampamentos. Então, só queria deixar registrado que a gente já começou as nossas comemorações, estamos muito felizes, sob a coordenação da professora Miriam, mas ela não quis falar porque ela não é do meu centro, ela é do CECEM, e dizer da nossa alegria em compartilhar esse momento e levar o nome da universidade para mais de 15 comunidades rurais do Oeste Potiguar, mais de 3 comunidades rurais do Ceará, 2 comunidades da Paraíba. Obrigada. Conselheiro Álvaro, o senhor está com a palavra. Não tentarei ser breve. Professora Ludmila, alguns conselheiros da gestão anterior ao Consune me solicitaram que colocasse aqui que foi pedido na primeira reunião ordinária de 2023 os relatórios da Audinte, e ficou definido um prazo até 2 de maio para encaminhamento. Eu gostaria, se a senhora tiver alguma informação, se foi enviado aos conselheiros, como era uma pauta anterior à minha estada aqui, eu estou passando aqui, pode verificar se foi encaminhado isso aí. Hoje, pessoal, peço licença de todos para falar um pouco que hoje pela manhã foi realizado no auditório Amâncio Ramalho a entrega da premiação aos alunos de escolas que participaram da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que é uma ação promovida pela UFESA por meio do curso de Ciências Contábeis, e que já vem realizando essa Olimpíada, que é nacional. Então, queria parabenizar os organizadores da UBF aqui em Mossoró e falar da minha satisfação como membro também do curso e participante da UBF, que eu acho que é uma forma que o nosso curso tem de chegar na sociedade, porque a gente tem esse compromisso social de ter o contato com a sociedade, não só com os alunos de Ciências Contábeis. Então, a UBF vem se consolidando e cada vez mais crescendo, então, agradecer o apoio institucional, que a gente recebeu para realizar a UBF, certo? E aí, pessoal, como hoje é a nossa primeira reunião ordinária, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. Eu acompanhava algumas reuniões da composição anterior e, por diversas vezes, eu percebi, escutei críticas ao Consune por membros da comunidade e, infelizmente, por membros que atuam ou fazem parte da gestão atual, certo? Utilizando redes sociais, WhatsApp, etc. E, assim, eu gostaria de fazer um pedido à comunidade que tivesse um pouco de zelo, respeito e educação ao se dirigir ao Consune, porque, assim, eu estou aqui como conselheiro, então toda vez que alguém falar mal do Consune, não está falando mal de Ricardo, nem de Wilton, nem de Daniel, está falando mal de todos nós. Então, assim, é claro e evidente, como eu mesmo já fiz muitas vezes, críticas às decisões que foram tomadas aqui. É natural, ninguém vai concordar sempre com o que é deliberado aqui, mas não é por isso que a gente pode ter o desrespeito com as pessoas que
dedicam o seu tempo e colocam o seu nome para participar do conselho, certo? Então, assim, temos nossas discussões, para isso existe o conselho, para isso existe a votação, e aqui todo mundo é livre, um votou na proposta A, outro votou na B, e acabou-se, mas isso aqui faz parte das nossas atribuições de conselheiro, certo? Então, não é porque a gente discorda que eu posso me dar o direito de xingar o conselho. Então, eu peço a essas pessoas que façam essa reflexão, que aqui eu creio que são pessoas sérias que estão trabalhando em prol da instituição, e que não necessariamente a gente tem que concordar. Para isso, a gente tem o nosso amplo debate aí. Gostaria de fazer um pedido a Prograde, especificamente, que no nosso departamento encaminhamos uma proposta de calendário acadêmico que contemplava até o período 25/2, que é a previsão de quando a gente ficaria regular, né? Que a Prograde, ao apresentar os próximos calendários, que fizesse essa apresentação para que a gente possa se programar. Foi tocada aqui na reunião a questão do planejamento. Então, para os docentes, principalmente aqueles que estão envolvidos na graduação e pós, ter essa definição de calendário até a regularização é fundamental para a gente ofertar nossas disciplinas, para a gente ter um melhor controle das nossas pesquisas e orientações e não ficar esse atropelo que a gente está vivendo hoje. Gostaria de tocar no outro ponto também, que tem uma turma que eu denominei de turma do neném, né? A gente tem isso na sociedade atual, nem é isso, nem é aquilo, que com finalidades políticas, isso é a grande verdade, fica, nem gestão, nem oposição, nem não sei o quê, e eu quero dizer a esse pessoal que na sociedade, ou você é gestão, ou você é situação, ou você é oposição. Você pode ter inúmeras oposições, mas não existe isso de nem, que eu critico a gestão quando é conveniente, eu elogio a gestão quando é conveniente, pensando em fins políticos. Isso também é lamentável. E aí eu volto no ponto anterior. As decisões do Consune, eu venho aqui, e acredito que todas as senhoras e senhores também fazem isso, vêm para discutir a nossa instituição, certo? Se agrada ou desagrada a decisão, não importa, mas é a decisão em função do que a gente deliberou aqui, certo? Então, peço também a esse pessoal que tem um pouco mais de compromisso, porque, assim, o Consune ficou muito mal falado na nossa comunidade em função de atitudes assim. E eu me coloquei, né, mais uma vez, agradeço ao meu centro que confiou na minha pessoa, na pessoa da professora Chiara e nos nossos suplentes, e eu encaminhei uma carta de compromisso do que seria minha atuação aqui. Então, eu sou muito sério nas minhas coisas e vim aqui para trabalhar no que eu acredito que seja melhor para a instituição, certo? No mais, professora Ludmila, com todo o respeito do mundo, eu anotei um ponto aqui, né? Água. É a primeira vez que eu entro aqui nessa sala, desde que teve início a gestão atual, certo? E assim, hoje, né, estava comentando aqui com o conselheiro, teve água de coco, teve café, teve bolo, aqui ficou bom, certo? Obrigado aí pela presteza, mas assim, dizer que nos 100 dias de quando a nova gestão tinha tomado posse, fizemos um movimento pacífico, certo? Com zelo pelo serviço público, porque eu sou um professor da área de gestão pública e eu digo aos meus alunos todas as aulas, o patrimônio público é nosso, certo? Então, eu sou defensor, antes de docente, eu sou servidor público, e eu me comporto assim, e eu zelo pelo patrimônio público. Mas dizer que nesse movimento pacífico, diga-se de passagem, de protesto, mas não cabe aqui concordar ou discordar, era um protesto da minha parte e de outros colegas, eu fui impedido, não sei por qual motivo, de entrar no prédio da reitoria para tomar água. Isso foi muito impactante para mim, que estou aqui desde 2000
2006 e sempre zelei pela nossa instituição, certo? E assim, eram 8 horas da noite, eu estava desde as 17 horas e fui impedido de tomar água. Então, isso aqui foi uma coisa que me marcou muito. Pode ser uma besteira para um, para outro, mas para mim não. Eu espero, eu até já percebo isso, que situações como essa, a gente não tem que viver mais, que o nosso debate seja sempre no campo das ideias e das propostas com respeito mútuo de ambas as partes, certo? Obrigado, pessoal. Eu vou ouvir todo mundo e depois eu falo de uma vez. Conselheiro Hernandes e, em seguida, conselheira Midian. Conselheiro Leonardo. Senhora presidente, Ludmila, consta em uma matéria da SECOM publicada no dia 9 de agosto de 2021 que a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida, protocolou junto à reitoria o pleito para a instalação do curso de medicina no município. Nesse encontro, a professora Ludmila informou que o primeiro passo seria formar uma comissão para estudar a viabilidade técnica e a implantação do curso. Então, minha primeira pergunta é, essa comissão chegou a ser formada? Se sim, qual foi a conclusão que chegaram ou ainda está fazendo esse estudo? Nessa mesma matéria também consta que você fala sobre a questão do curso de Direito em Pau dos Ferros, que a criação do curso de Direito já tramitava na Secretaria de Educação Superior do MEC, e a perspectiva era de que os códigos de vaga fossem liberados até o final de setembro de 2021. Aí eu gostaria de saber também se esses códigos de vaga chegaram a ser liberados ou não. E um terceiro pedido de esclarecimento é sobre a questão se a UFESA ela tem algum programa de reposição de equipamentos. No nosso centro aqui de Pau dos Ferros, a gente tem professores que acho que há mais de 2 anos sem computador da instituição. Eu mesmo passei mais de 1 ano sem ar-condicionado na minha sala. Então, a gente sabe que equipamentos como computadores e ar-condicionados, eles têm um tempo de vida médio, né, útil, né? Então, eu gostaria de saber se a instituição ela não tem um programa permanente de reposição desses equipamentos. Uma terceira pergunta. Era isso, obrigado. Conselheira Midian. A gente está caminhando, né, para o final do semestre. Desejo aí um bom descanso para todos, para professores e discentes. E eu queria aproveitar, eu imagino que esse tipo de situação vai ser feita, né? Esse tipo de administração do espaço vai ser feito. Mas aproveitar para reforçar a necessidade de haver uma força-tarefa, né, de manutenção dos espaços de sala de aula, verificar se está tudo funcionando, os data shows, porque, eventualmente, vez por outra, durante o semestre, a gente vai e não pode usar a sala porque o data show está quebrado. Os setores de aula passaram a ser administrados pela Prograde, e isso tem dificultado as nossas demandas e solicitações e OSs abertas, elas têm demorado um pouco mais a serem cumpridas, né? Eu imagino que por conta do volume, né, de demanda que a Prograde tem, né? Então, assim, justamente o pedido no sentido de reforçar esse lapso temporal que a gente vai ter, que não vai estar usando os espaços, que possa ser feita uma revisão nos cabos, nos equipamentos de data show, nos ar-condicionados, as salas de aulas do setor 3, os ar-condicionados estão muito barulhentos, o que dificulta a gente, por exemplo, eu falo baixo, né? Aqui é ótimo, tem microfone. Na sala de aula, não. O barulho do ar-condicionado me dificulta muito a minha aula, porque eu tenho que forçar muito a minha voz. Porque os ar-condicionados já estão antigos e fazendo barulho demasiado. Então, é só, assim, um cuidado e aproveitar esse tempo que a gente vai ter. Então, nesse sentido, que eu estou só reforçando, mas eu imagino que já estejam sendo providenciadas esses reparos e manutenções. Conselheiro Paulo. Não, conselheiro Leonardo. E, em seguida, conselheiro Paulo. Obrigado, presidente.
O conselheiro Álvaro estava conversando comigo da água, né? Então vou aproveitar e elogiar, agradecer o serviço, né, das meninas aqui que nos serviram, agradecer pelo bolo e o café, porque 3h30 de reunião, tem que ter café para a gente se segurar aqui. São perguntas breves, professora. A título de curiosidade e esclarecimento, se já foi efetivada o ingresso da UFESA no Andifes e a saída da FEBRAS, se já está tudo ok. E sobre o pedido não foi efetivado o encaminhamento, mas foi feita uma solicitação por mim, né, na reunião passada, que a gente começasse a fazer um estudo, né, da alteração do regimento, para que a gente possa colocar no regimento que a inserção ou saída de qualquer entidade da UFESA possa ser decidida, né, pelo Consune. A senhora disse que ia começar os estudos, elaborar um relatório, uma comissão. Queria saber se já houve algum avanço nesse sentido. Agradeço. Conselheiro Paulo. Bem, eu serei breve. Só o seguinte, eu queria só comunicar a todos, e a gente já funciona, os ambulatórios de medicina. Nem toda a comunidade sabe, inclusive a gente já está lotado, né? Então, é lotado até que a gente pretendia fazer mais ambulatórios, mas não tem espaço, né? A gente tenta, e comunicar também que a UFESA participa, faz ambulatório no Hospital da Mulher, foi mais um espaço que a gente conquistou, então toda segunda-feira de manhã nós fazemos o atendimento pediátrico no Hospital da Mulher, a princípio será para crianças de toda a região, porque é do estado, né, então da nossa região, que serão encaminhadas crianças com problemas, algum problema especiais, vamos dizer assim, ou doenças congênitas, prematuridade, etc. Então, só comunicar que nós já fazemos há mais de um mês, desde março, desculpa, faz bem mais de um mês, né? Porque é uma luta antiga da gente por esse espaço no Hospital da Mulher, e a UFESA conquistou e nós estamos lá. Então, se alguém tiver alguma demanda, pode telefonar para o Hospital da Mulher, que lá na recepção eles marcam para a gente, certo? Obrigado. Temos mais alguma inscrição? Conselheiro Pedro Victor. Boa tarde a todos, conseguem me ouvir? Sim, conselheiro. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos. Conselheiro Pedro Victor, representante discente. Não, é só uma pergunta para saber, que eu acho que foi a 8ª reunião extraordinária, não me lembro, a 3ª ordinária, 4ª ordinária, que falamos sobre a conduta do Franklin Ney. Gostaria de saber se já está sendo tomada as providências que esse conselho solicitou. No caso, seria uma sindicância. Colocou isso aí, né? Foi encaminhado isso não foi não. Foi. Não. Não foi uma sindicância, mas o processo administrativo se encaminha por sindicância ou PAD, não é mesmo? E para apuração tem que ser uma sindicância, nem que seja meramente investigativa. Conselheiro, eu vou anotar aqui, quando chegar eu vou responder pergunta a pergunta, e quando chegar no senhor aqui eu respondo. Questão de Franklin. Olha, se tem alguma decisão sobre isso aí? Sobre aquela situação de Franklin, falou do conselho. Eu não presidi essa reunião, não. Eu presidi, não. Bom, vamos fazer aqui o fechamento, né? Bom, primeiro eu quero começar aqui pelas palavras da professora Chiara. Foi ontem que o curso nasceu no DAX, já é Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. Na verdade, ele nasceu em Angicos, passou pela Prograde, chegou no DAX, eu vi tudo acontecer e eu fiquei feliz quando vi as comemorações dos 10 anos. Inclusive, hoje eu encontrei dois egressos professores de Upanema lá no evento da Olimpíada de Matemática Financeira. Foi. De educação financeira, né? Eu só quero lembrar matemática financeira, mas porque tem tudo a ver. Mas, enfim, de educação financeira. Eu encontrei exatamente 2 egressos do curso lá. Então, deixar aqui
os parabéns. Assim como recente eu estava em Brasília, encontrei também um egresso, o estudante florentino, que hoje ocupa um cargo, não é, dentro do governo. Encontrei com ele lá, trabalhando. Em seguida, nós tivemos aqui algumas colocações do conselheiro Álvaro. Bom, vamos começar pela questão do que foi perguntado sobre a Audinte. Nós estamos aguardando. Nós não recebemos nada da Audinte ainda, né? Por isso que ainda não encaminhamos. No que diz respeito à Prograde, ao calendário, foi até algo que eu chamei a Prograde para conversar, porque fizeram todo um trabalho, o comitê fez todo um trabalho, e quando chegou aqui, na hora das construções, das propostas, tudo que o comitê discutiu foi mudado. Inclusive, veio essa proposição em nível de extensivo maior, e quando chegou aqui, tudo que foi o tempo que ficou discutindo, ficou em nada, porque mudou tudo, né? Então, eu até pedi para que fosse revista essa questão da metodologia utilizada pelo comitê, que os membros do comitê que viessem para a reunião, eles ficassem comprometidos com o que está discutido lá no comitê, porque, de repente, tem pessoas do comitê que são do CONCEP, aí chegou aqui, mudou. Voltou no comitê uma coisa, chegou aqui, mudou, fez outro encaminhamento. E isso realmente, conselheiro Álvaro, o senhor não é o primeiro professor, colega, a questionar isso. Nós esperávamos, naquele momento, que essa projeção realmente tivesse sido distinta. Mas, enfim, o conselho foi quem definiu. Aproveitando, eu mesma fiz essa observação, porque eu vi todo um trabalho, não necessitava, se fosse para ser do jeito que foi, já era para ter sido definida há muito tempo, não precisava ter esperado tanto tempo para fazer a definição como realmente aconteceu. A partir de 1º de junho, a Prograde terá uma nova formatação, né? Nós vamos estar mudando os dois pró-reitores, o titular e o adjunto. A professora Carolina Malala deverá ser a pró-reitora titular e a professora Lindomar deverá ser a pró-reitora adjunta. E nós vamos estar organizando o dimensionamento dos estágios e um trabalho junto aos coordenadores. A professora Cátia Silene ficará somente com essa parte de estágios dentro da pró-reitoria de graduação. Nós estamos organizando, será um setor dentro, ele deverá funcionar a priori. Ele vai ficar dentro da Prograde como está, mas vai funcionar no centro de convivência, mas o que nós queremos é, dentro de 90 dias, estar propondo um trabalho para desmembrar e dar esse suporte junto aos coordenadores de curso. Nós, há muito tempo, precisamos realmente trabalhar melhor, porque o coordenador já não tem um secretário, já não tem a sala e ainda precisa ficar correndo muito atrás de estágios. Então, vai ser uma situação que nós vamos começar a trabalhar para sistematizar. Bom, com relação, conselheira, a esse episódio aí que o senhor colocou da água, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, que primeiro, quem me conhece, assim, desde os tempos que eu era chefe de departamento, eu sempre fiz reunião com comida. Eu senti muita falta no tempo da pandemia, que ninguém podia tomar nem água aqui, todo mundo de máscara. Eu lembro que uma vez, com dor de ouvido, fui tirar uma máscara, fui chamada a atenção aqui dentro desse conselho. Só enquanto vacinada, testada, pode tirar não, entendeu? Então, foi muito difícil a época da pandemia, muito difícil. A gente teve que tirar gelágua daqui, teve que tirar o café, tudo daqui, mas, enfim, tudo na vida serve de aprendizagem. Foi um período muito difícil, mas nas reuniões que eu presido, eu já tenho, acho que já é quase uma mania, tem que ter comida, até pessoas que estão do meu lado têm que ter comida em todo lado. Se você for na minha sala, do mesmo jeito, tem bombom, se abrir a gaveta, tem um chocolate, tem alguma coisa, é algo meu mesmo, e eu quero sempre poder fazer isso, porque é muito ruim. Muito tempo de reunião, a gente fica com fome, é ruim, e com relação ao que aconteceu com o senhor, realmente eu lamento, né? Foram momentos muito difíceis mesmo. Eu fiquei sabendo por parte do senhor disso agora, nesse momento, não é? Mas que eu não quero nem... E olha que eu sou memorialista, viu, etnográfica. Mas existem passados que a gente precisa ter mais tempo para poder rememorar, não é? E voltar no tempo. Foi muito difícil, né? Passei por situações muito difíceis também. Eu acho que o enfrentamento veio em duas vias. Se houve um enfrentamento por parte dessa gestão, houve um enfrentamento também por outro lado, eu já falei sobre isso. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram e eu espero que mudem mais,
porque eu lembro, e aqui eu vou falar, Álvaro, não o conselheiro Álvaro, até de Galileu. Ele disse assim, desde que eu assumi essa reitoria, ele não veio mais no Brasil. Uma vez que eu vi Galileu, assim, para demorar comigo, foi em 2019. E depois ele não veio mais aqui. Eu fui uma vez e não veio mais. Mas ele disse, mãe, o que foi que aconteceu? De repente tudo virou de cabeça para baixo, porque embora, não é assim, uma coisa é essa dicotomia que o conselheiro bem falou, e eu respeito muito bem isso, sempre soube me posicionar sobre isso, procuro e procurei ao longo de quase esses 3 anos, vamos fazer 3 anos de gestão agora em agosto, e aprimorando e fechando as arestas, porque você tem uma equipe, e às vezes as pessoas que estão dentro daquela equipe têm um papel de representação, mas não é a pessoa, não é você, e você precisa ficar mudando, precisa ficar vendo, precisa ficar acompanhando, mas no que compete a mim, a esta pessoa, graças a Deus, eu tenho algo comigo muito que eu procuro fazer valer, assim, que é esse exercício de não guardar mágoa, de ver as pessoas de perto e enxergar exatamente, assim, não é porque a pessoa não concorda que vai ser inimigo, que vai brigar de frente, tá entendendo? Então, quanto a mim, quanto a esta pessoa aqui, eu sou aquela mesma pessoa, eu acho que depois que essa gestão começou, acho que é a primeira vez que nós nos encontramos, não é? Pessoalmente, né? Pessoalmente. E eu fiquei feliz em lhe encontrar. E espero que os seus meninos estejam bem também. É que eu sempre perguntei, assim, por todos, né? E, enfim, mais uma coisa é isso. Outra coisa, eu sei que existem as diferenças e tudo, então eu espero que daqui para frente as coisas tomem outro rumo. Qual rumo? Vamos olhar mais para a UFESA e menos para a Ludmila. Foi muito difícil, né? Eu confesso que foi a maior faculdade que eu fiz até hoje na minha vida. Foi aquilo que eu subsisti. Até hoje estou subsistindo aqui. Né? Vou levar para a minha história de vida. Né? Algumas coisas eu anotei para escrever uma biografia no futuro, mas foi um enfrentamento bastante complicado. Eu não esperava que fosse tanto, mas a gente tem superado. É um dia de cada vez, e o que eu quero, diante desse conselho, diante de todas as pessoas, é que a gente possa realmente fazer o trabalho que a gente precisa fazer. O que está errado a gente conserta, eu não tenho dificuldade de pedir perdão, de pedir desculpas, é algo do princípio meu mesmo, eu sempre soube respeitar as pessoas. Enfim, era isso que eu queria colocar. Né? Espero que uma situação dessa a gente não viva mais. Peço desculpas, né, pelo acontecido, pela forma como foi feito, pela forma da abordagem, que isso não seja uma mágoa, né, que isso não seja exatamente um entrave para você ser sempre bem-vindo à nossa sala, não à reitoria, à nossa sala, como sempre, professor. Continuando aqui, nós temos o conselheiro Hernandes. Conselheiro Hernandes, muito boa colocação que o senhor fez, porque recente, a mesma prefeita foi anunciou, junto com o Robson Farias, o pedido do curso sem passar nem pela instituição lá em Brasília. E nós ainda nem constituímos essa comissão, mas já respondendo. Porque, veja só, nós recebemos 3 pedidos de curso de medicina seguidos. Aí tudo estava sendo confundido, inclusive com uma pactuação que existe num campus que não tem nem a área mais, que é o campus de Açu. Eu já fui verificar, nem a área tem mais. Né? E isso foi difícil a gente, sabe, conciliar todas as coisas, porque, num primeiro momento, da forma que foi feita a abordagem, era tipo assim, vai abrir um curso de medicina de qualquer jeito. Ora, se nós temos aqui, eu mesma tenho acompanhado de perto, fui quem fiz a formatura da primeira turma, mas vi a dificuldade de estágio, a gente tem acompanhado questão de números de leitos, de tudo, fiz várias reuniões na CAMEM, e é exatamente por isso, conselheiro Hernandes, que nem essa proposição nós fizemos ainda, sabe por quê? Porque nós estamos ainda em fase de conclusão, dada a complexidade, e por ordem de pedidos, pediu primeiro Caraúbas, depois Angicos. Aí estava feita já uma comissão para trabalhar os 2. Então, essa comissão está concluindo o seu trabalho, inclusive esta semana passada eu conversei com a professora Simone sobre isso. Isso é uma comissão, viu, para estudar,
não significa nada, porque a gente não pode, de modo algum, comprometer aquilo que já está previsto na pactuação do curso de medicina. Isso que o conselheiro Paulo falou, nós temos documentado, ainda temos mais coisas que a gente precisou fazer para poder acrescer nesse sentido aí e dar a condição de consolidação do curso. Seria uma coisa eminente nova, a partir de uma expansão, que não sei se vocês acompanharam, os colegas acompanharam, mas houve um avanço, mas houve assim, vamos voltar novamente atrás e vamos estabilizar esse avanço, porque quando se começaram a visitar os cursos que estão, como no caso nosso, conselheiro Paulo, eles viram, o próprio MEC viu, não vamos cancelar isso aqui de abrir curso novo, porque não é o momento, né? Então, nós temos dentro do MEC o quê? Uma pactuação, existe uma pactuação além dessa, isso existe, mas para onde essa pactuação vai? Essa é uma incógnita que esta reitora não tem como responder agora, não pode responder. Agora, com relação a essa expectativa de criar um curso de medicina em Pau dos Ferros, nós ainda não começamos os estudos justamente por isso, porque eu precisava, primeiro, acompanhar essa situação que está o curso hoje. A primeira comissão já havia começado e, recente, eu vi a prefeita, junto com o deputado federal Robson Farias, entregando um documento no MEC dizendo que vai conseguir um curso de medicina para Pau dos Ferros. Então, aqui na UFESA não chegou nada, mas o que eu lhe afirmo é que, nesse momento, a gente não tem condição. O foco dessa gestão agora é o reconhecimento do curso e, primeiro, organizar essa questão da carga horária dos professores, né? E também, primeiro, termos ciência dessa vinda, dessa pactuação que falta, porque isso tem comprometido os estágios, a preceptoria não compensa, o valor é pouco, então não é todo médico que quer ser preceptor, não é assim tão fácil organizar a carga horária de estágio, é muito mais complexo do que o que a gente imagina, mas o pedido está feito, está protocolado e na hora certa vai acontecer. E também tem que vir associado a uma política de expansão do próprio MEC, porque as escolas médicas, até que tudo se resolve, isso que ficou represado da pandemia, conselheiro Paulo, isso eu lhe garanto, nada mais que isso será feito. A prioridade, eu digo porque eu conversei com quem trabalha tanto com o reconhecimento como com a autorização de novos cursos. A prioridade é fechar o reconhecimento. Eles estão certos, porque não pode. Como é que vai abrindo outro e não reconheceu nem? E precisa. Assim, no caso da Universidade Federal, nós não temos problema com o CRM, porque é uma Universidade Federal com curso autorizado. Mas, dependendo do que esse estudante vai fazer, ele tem problema, né? Esse nosso egresso, por conta da nota do curso. Né? Assim, nós já tivemos egressos solicitando qual é a nota, se já foi feita, sabe? Assim, a gente está correndo contra o tempo mesmo. Eu tenho insistido para que essa comissão não demore a vir. A outra coisa que o senhor perguntou também, para o conselheiro Hernandes, foi em relação à questão do curso de Direito, não é isso? Do curso de Direito. Bom, o curso de Direito ele foi criado, ele caminhou. O que é que eu digo caminhou dentro do MEC? Porque é semelhante ao que aconteceu com o curso de Psicologia. Nós já ultrapassamos das instâncias necessárias para, após a criação, fazer a recepção dos códigos de vagas, o que é um grande avanço, porque um curso de Direito não é simples de ser criado, de modo algum. Acho que nós aqui, os conselheiros que fazem parte do mesmo centro que eu, que viram o início do curso de Direito, tanto de tempo que demorou a regulamentação. Então, acho que avançou até rápido dentro do MEC a criação do curso. Mas aí vai ficar onde? Vai ficar na fila para aguardar, dentro do que chegou primeiro, as vagas a serem liberadas, mas foi criada. Com relação à política de equipamentos, conselheiro, olha, eu digo que eu herdei e cheguei no melhor momento, porque os desafios fazem a gente ser mais fortes. Eu me deparei há uns 2 meses com uma situação em que praticamente todos os computadores, eu pedi um levantamento dos computadores que estão precisando serem trocados. Tirando os que existem, que não estão bons, praticamente todos. Por quê? Chegou exatamente nesse tempo, conselheiro Hernandes, do tempo de vida útil.
certo? Nós estamos exatamente nesse tempo. Então, como é a primeira etapa e aqui eu não vou colocar, é muito fácil você fazer a transferência de culpa, não é muito fácil, eu não quero fazer transferência de culpa, mas não deu tempo a gestão da expansão, ela pensar na política de renovação de equipamentos, porque a política de expansão é colocando, é abrindo, é fazendo, é construindo, então não deu tempo. O momento de se pensar que se começou a trabalhar é justamente agora. Inclusive, nós pedimos TEDs específicos no MEC para poder fazer essas, em alguns casos, a suplementação, em outros trocas, porque o próprio MEC diz, professor, você chegou exatamente na hora em que os equipamentos considerados essenciais, eles precisam ser trocados. E alguns nem deram tempo de chegarem, porque foi quando chegou o momento de pandemia, havia sido solicitado, mas essa etapa, eu acredito que, assim, até o final do ano, início do ano, a gente já vai ter um efeito sobre isso. Mas essa política, ela nunca teve porque ela nunca teve tempo de ter. O tempo foi só de chegar, e só agora nós estamos sentindo isso, não é? Eu, por incrível que pareça, conselheiro Hernandes, eu cheguei em Pau dos Ferros e vi laboratórios com equipamentos guardados nas caixas, enquanto outros não tinham, outros estavam guardados. Foi um dos campos que eu visitei e tinha equipamentos guardados, equipamentos novos, que nunca foram utilizados. Então, essa parte nós estamos trabalhando já faz algum tempo e eu espero, se Deus quiser, numa expectativa aí de melhorar isso, mas o desafio é grande, viu? É muito grande mesmo, não é só faltando, não, é tendo que substituir mesmo, é porque chegou agora, o momento é agora. Né? Em alguns casos específicos, exemplo, nós compramos uma máquina de ensaio para o campus de Caraúbas, não tinha, usava qual? Usava lá do Centro de Engenharias, que foi a primeira que servia para todos. Mas agora, eu já estou conversando, inclusive, queriam estar... Nós quase conseguimos adquirir uma outra para o Centro de Engenharia. O problema foi a questão das empresas. Mas existem alguns equipamentos que são considerados essenciais, que não podem deixar de ter, que a gente está dando prioridade para poder fazer a substituição. Mas chegou tudo de uma vez. Mas nós temos essa lista, esse levantamento completo, inclusive por parte dos diretores de campi e de centro, né, que nos encaminharam. Com relação ao que o conselheiro Leonardo colocou, o seguinte, conselheiro, nós já fizemos sim, não é, a saída oficial, naquele mesmo dia, inclusive nós encaminhamos, mostrei que não houve até uma pergunta para mim, alguém viu que tinha sido feito o empenho tinha sido feito, mas não foi pago. Não, da maneira que eu exatamente falei, não havia sido pago, nós não tínhamos feito nenhum pagamento. Eu tive na Andifes semana, é tanta viagem, mas eu acho que não faz 10 dias que eu tive na Andifes com o secretário Gustavo Balduino, estava faltando mais nada, inclusive a reserva para fazer o pagamento oficial da anuidade já está feita. A gente só está aguardando mesmo eles deliberarem, encaminharem. Está tudo, já comunicamos ao MEC, está tudo nesse ponto aí, graças a Deus, está tudo organizado. Ok? Acho que foi só isso que o senhor perguntou, né? Sim, da comissão. Pronto, da comissão, Érica está me colocando aqui que essa comissão, ela não foi feita ainda, não é, Érica? Essa comissão, eu acho que você não entendeu. É o seguinte, naquele dia, era para a gente fazer o seguinte, olha, para poder ser feito. Nós saímos da FEBRAS, encaminhamos, mandamos o processo mostrando que não tinha tido pagamento. Foi feito empenho, mas não pagou. Aí mandamos os e-mails de credenciamento na Andifes. Pronto, isso aí foi feito. Aí qual foi a outra solicitação? A solicitação foi justamente criar uma comissão para que ficasse colocado no regimento, não foi isso, conselheiro? No regimento, é uma alteração de regimento, tem que ser feita em reunião extraordinária, para que toda e qualquer entrada em qualquer associação, ela seja... Escute a reunião. Mas eu mandei isso daí para o gabinete. Você mandou? Mandou? Então, vamos ver se a portaria já foi feita, porque são muitas portarias, muitas comissões, está certo, conselheiro? Então, eu achei que você não tinha encaminhado. 3
3 de maio, né? Pronto, então eu vou me certificar, viu? Tá certo? No mesmo dia da reunião, pronto, ok. Então, resolvido o problema. A gente vai certificar e lembre de a gente mandar para o professor Leonardo, quem é a comissão, inclusive, tá certo? Bom, quem mais? O conselheiro Domingues, ele falou sobre a questão dos equipamentos, ou dos equipamentos não, das manutenções. Isso mesmo, conselheiro. Eu mesma vi, cheguei num bloco de sala, o pessoal estava trabalhando, atrapalha, desliga, faz zoada, aí quebra as telhas. Eu até pedi para ver, tem assim, essa fiscalização, ela fica melhor, porque ajeita uma coisa, quebra outra. Né? E, em muitos casos, deixam peças, a gente vê peças a céu aberto, encontra. Lá no prédio, no Centro de Ciências, lá no nosso centro, na Central de Aulas 4, eu cheguei, tinham peças lá, e deixaram, aí eu tive que mandar recolher. Então, são, vamos dizer assim, diligências que a gente tem solicitado melhor, não só das empresas, mas também da fiscalização. E a gente espera agora. Vamos ver se o próximo semestre, quando começar, ele começa melhor, com menos problemas. Já deu tempo, né? Acho que a fase inicial, presencial, teve um momento, esse segundo momento também não foi fácil, mas eu espero que esse agora fique mais próximo de uma normalidade. Já deu tempo chegar na chamada normalidade. Eu também estou esperando isso. E o conselheiro Pedro Victor, ele falou em relação ao pró-reitor Franklin. Conselheiro Pedro Vitor, eu vou ver com a assessoria o que foi encaminhado. Nesta reunião, não fui eu que presidi a reunião. Não fui eu que presidi a reunião, não. Fui não. As reuniões que eu presido, eu sempre guardo para mim as anotações e eu lembro na hora. Não fui eu que presidi, mas vamos consultar a assessoria, quais foram os encaminhamentos, tá certo? Para que a gente possa ver aí. Eu não posso lhe dizer que, assim, não passou por mim ainda nenhum encaminhamento, mas se foi encaminhado, a assessoria deve estar tomando providências. Se foi encaminhado, então a assessoria está tomando providências, ok? Bom, mais alguma coisa? Ficou faltando alguma questão a ser respondida? Não, né? Bom, se não ficou nenhuma questão, tenha uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada.